Tarde a todos. Essa é a nossa aula 03 sobre relação entre os seres vivos, que é super importante, né, no reino animal. Então, gente, as relações ecológicas, elas se classificam entre intraespecífica e interespecíficas, tá? A intraespecífica ocorre, tá? A relação entre os seres das mesmas espécies, abelha e abelha, formiga e formiga. E a interespecífica ocorre em seres de espécies distintas, ok? Pássaro e bovino, carrapato e bovino. E as relações ecológicas, é comum que ocorra, tá? Uma diferenciação entre as relações, seja elas harmônicas ou positivas, ou desarmônicas e negativas, tá? Já tá falando harmônica ou positivas, algo bom, onde não há prejuízo para nenhuma das partes associadas, ok? E a desarmônica ou negativa, onde há um prejuízo para pelo menos uma das partes associadas que iremos ver mais a seguir. E aqui, gente, eu venho com um breve conceito do que é habitat e nicho ecológico, tá? O habitat é o endereço daquela espécie. Só frisando que os micro-organismos, o habitat deles é ubiquitários. Por que ubiquitários? Porque ele vive no solo, na água, no ar, ok? Então, e dos demais animais, tá? Muitas das vezes é em árvore, né? Como o peixe na água. Então, habitat é o endereço de uma espécie. Então, se você quiser encontrar algum indivíduo de uma certa espécie no ambiente natural, devem procurá-los em seu habitat. Já em relação ao nicho ecológico, é a profissão de uma espécie. O que ela faz? Por exemplo, a formiga, elas trabalham, né, em conjunto, levando alimentação. Então, assim, o nicho ecológico é a profissão de uma espécie, onde as observações que você fizer sobre a maneira como eles vivem serão indicações do nicho ecológico deles, tá? E as relações intraespecíficas harmônicas, né, que não há desvantagem nenhum, que não há prejuízos nenhum, uma delas é a colônia, tá? Tem muitas bactérias que vivem em colônias, né? Várias bactérias, né, realizando sua multiplicação, seu desenvolvimento, muitas das vezes contaminando, né, um indivíduo. E assim, as colônias são o quê? Agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, tá? Que revelam um profundo grau de interdependência um do outro. Um depende do outro, né? Para se alimentar. E se eles ficarem isolados, é impossível, tá? A vida, como os corais e as esponjas, como vocês podem ver nessa imagem. E a relação em sociedade são um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que pode viver tanto, tem a capacidade de viver tanto isolado, né? Mas eles preferem viver em coletividades, tá? E os indivíduos de uma espécie têm uma independência física um dos outros. Um não depende do outro. Se ele viver isoladamente, ok, né? Mas, porém, se ele viver em coletividade, é melhor. A outra relação intraespecífica, agora desarmônica, é o canibalismo, gente, né? Onde uma mesma espécie, né? Onde o indivíduo mata e come o outro da mesma espécie, como a aranha, né? Escorpião, peixes. E a outra é a antropofagia. A antropofagia, gente, era um ritual antes, né, que acontecia, até hoje ainda acontece, onde pessoas comiam as partes, por exemplo, braço, perna de outras pessoas. A antropofagia é isso, tá? É um ritual onde pessoas comem partes de outros seres humanos. O homem, né, come braço, perna de outras pessoas, isso se chama de antropofagia, tá? E o comensalismo é aquele que come na mesa do outro, ou seja, é uma associação em que uma das espécies, o comensal, é beneficiada.
que olha só, é beneficiado, por exemplo, a ameba, a entamoeba coli, ou estolítica, né? Ela vive no nosso intestino, se nutrindo de quem? Dos restos da digestão. Então, olha só, a gente se alimenta, né? Come arroz, macarrão, carne, mas esse parasita, essa verminose, vive no nosso intestino por alguma razão, seja porque a gente bebeu uma água contaminada, ou um alimento mal cozido, ou que não estava higienizado corretamente, não é isso? E ele está no nosso intestino, só se alimentando, se nutrindo do resto da digestão. E o inquilinismo, olha, já está falando que é um inquilino. É a associação com uma das espécies beneficiado procurando um abrigo, né? Uma das espécies é beneficiada do corpo da outra. Por exemplo, isso aqui é uma planta, não sei se vocês podem ver aqui, olha só, essa planta aqui com essas flores lilás, ela tá, né, cresce no tronco da árvore, não é isso? Ou seja, ela parasita, podendo se fixar ali, né, se associando, se beneficiando, procurando abrigo e suporte, né, no corpo de outra espécie. Isso que é o inquilinismo, ou seja, ele é um inquilino que é beneficiado. E o mutualismo, tá? O mutualismo é uma associação entre dois seres, né, que são beneficiados aí também, um e outro, né? É uma associação na qual as duas espécies são beneficiadas, porém cada espécie só consegue viver na presença do outro. Olha só, o cupim e o protozoário, porque cada um realiza um trabalho diferenciado, ok? Então, um depende do outro para se alimentar e vivem em conjunto, né, associado. E a protocooperação, gente? A protocooperação, olha, se vocês podem ver aí, olha, o pássaro, o anu, né? E o boi, né? O bovino, o gado. Olha só, trata-se de uma associação bilateral entre diferentes espécies, na quais ambas se beneficiam, tá? Onde tal associação não é obrigatória, podendo haver espécies isoladamente. Por exemplo, esse pássaro, ele vai lá, né? E cata o quê? Carrapato, né, do boi. Então, para o boi isso é bom. E para o anu é excelente, porque ele vai se alimentar, né? Porque a gente sabe que se tiver muito parasita no bovino, ele vai adoecer, vai causar uma anemia. Então, olha só, é uma protocooperação, né? Um coopera com o outro. A outra é o esclavaísmo ou a sinfilia, tá? Que é uma associação em que uma das espécies se beneficia com a atividade do outro. Olha só, né? O pulgão e a vaca das formigas. Um realiza um trabalho, o outro vai lá e só se apropria da atividade do outro para se alimentar, não é? E aqui, gente, a outra relação né, específicas desarmônicas. Olha só, já são espécies diferentes, tá? Uma delas é o amensalismo ou a antibiose. É onde ocorre o que aí? Olha só, não sei se vocês estão vendo aqui do ladinho, tem um fungo, tá? E esse fungo, ele bloqueia o crescimento e reprodução de uma bactéria. Então, o amensalismo é a relação na qual uma espécie bloqueia o crescimento e a reprodução de outra, através da liberação de substâncias tóxicas. E foi através dessa relação que descobriram que o fungo Penicillium notatum, tá? Ele pode ser feito como um antibiótico, tá? Que elimina bactérias, tá? Que é a famosa penicilina, onde esse fungo aqui, olha só, né? Esse fungo filamentoso, ele impede o crescimento de uma bactéria. São o quê? Espécies diferentes, onde o fungo libera uma toxina e consegue paralisar, né? Bloquear o crescimento e a reprodução da outra espécie. E assim, os micro-organismos, como eu falei na primeira aula, bactéria, fungo, vírus, protozoários, não é isso?
podem causar doenças, mas também tem micro-organismos como fungos, bactérias, que servem para a produção de medicamento, de alimento. Tem alguns que são benéficos, outros são maléficos, que são chamados de patogênicos, que é aqueles que causam doenças, ok? E o parasitismo, olha só, ele se caracteriza-se, né, a uma espécie que se instala no corpo do outro, né? Olha só, um piolho, né, um carrapato. Ele vai parasitar uma verminose no hospedeiro. Nós somos hospedeiro definitivo de uma verminose, de um parasita, né? Tem o hospedeiro intermediário. Intermediário é aquele que vai ficar por um determinado tempo até ele transmitir o micro-organismo. Olha só, o predatismo acontece muito, né, no reino animal, onde o predador é um indivíduo que vai atacar, que vai procurar sua presa, vai devorar, né? E ele analisa bem, não é isso, a sua presa. Então, os predadores são geralmente maiores e menos numerosos que suas presas, sendo exemplificados pelos animais carnívoros. O mimetismo. Olha só, gente, o mimetismo é uma forma de adaptação revelada por muitas espécies, que olha só, são espécies que se assemelham muito às outras, onde elas vão lá e obtêm vantagens. Por exemplo, a cobra coral, que é um exemplo disso, onde a cobra falsa coral é confundida com a coral verdadeira, que é muito temida, venenosa. Então, também no meio ocorre isso. E a camuflagem, um exemplo disso é o camaleão. Ele está no local verde, né? E aí ele vai tá se camuflando. E para ele, essa forma de adaptação morfológica, né, vai confundir também muitas vítimas ou agressores, né? E varia muito do meio em que ele está. O aposematismo. Tá? O aposematismo é o mesmo que coloração de advertência. E trata-se de uma forma de adaptação, né, pela qual uma espécie revela cores vivas e marcantes, tá? Devido aos seus possíveis predadores, que conhecem pelo gosto desagradável. Por exemplo, um sapo colorido com listas pretas e amarelas. Eles têm uma cor muito marcante, muito vibrante. E esse sapo é super venenoso. Isso também faz com que, né, alguns animais já fiquem um pouco, né, fiquem em alerta. Só pelo fato da coloração de advertência que ele tem. E aqui vai encerrando, tá, gente, a aula sobre as relações entre os seres vivos. Se vocês tiverem dúvidas, podem estar me perguntando pelo chat.